Olá, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Quem assistiu o filme Enterrado Vivo, com certeza vai gostar desse vídeo. Porque assim como aconteceu, não nas mesmas circunstâncias, é claro, você vai saber aqui desses detalhes, mas assim como aconteceu naquele filme, como o título já revela tudo, ele é enterrado vivo. Na trama do filme, a sua esposa combina com um amante e envenenam ele, só que não foi suficiente, né? A quantidade de veneno que deram a ele acaba sobrevivendo. E aí quando ele acorda, ele está enterrado. E a mulher fez isso com o amante para ficar com os seus bens. Então é uma agonia, né? Ele consegue se sair dali, você sente, é um filme muito bom. Eu lembro que quando eu assisti eu era criança ainda. E minha mãe que locou o filme naquele tempo das locadoras, né? E eu me lembro de aquele filme ter mexido comigo. E eu fiquei pensando, como acho que muitas pessoas pensam, o problema não é nem morrer. O problema é o cara morrer e acordar lá dentro, né? De uma danada de uma cova, de um túmulo. Eu lembro até que tinha uma polêmica aqui na minha cidade, porque os coveiros, depois de um certo tempo, eles tiram o corpo dali. E aí eles tinham notado que vários ficavam em outras formas, mudava a forma como foi enterrado. Que normalmente é ali o pezinho junto, né? As duas mãos sobre o coração e o corpo todo revirado. E isso geralmente acontece quando de fato a pessoa acorda, né? Antigamente isso era mais comum, por incrível que pareça, era mais comum acontecer porque se enterrava logo. As pessoas tinham medo, tinha muito misticismo envolvido, então as pessoas faziam questão de se livrar ali do corpo o mais rápido possível, enterrar rápido. E acabava que acontecendo isso, às vezes a pessoa estava só desmaiada, né, com pulso fraco, alguma coisa do tipo, respirando lentamente. Há algumas situações que o cérebro faz isso, né, para poupar o corpo, ele diminui as suas funções a quase nada, né? Então a pessoa respira muito pouco, quase não se sente a pulsação, a pessoa fica fria. E aí, como tudo era mais arcaico, os testes, tudo, acontecia muito isso. Com a modernidade isso foi mudando, né? Hoje em dia, dependendo, já se tira logo o sangue, a pessoa já vai ali. Às vezes hoje a moda é até ir sem alguns órgãos, né? Como foi denunciado em alguns casos aí de grande repercussão. Eu acho que vocês que acompanham o canal regularmente devem lembrar aquele estrangeiro, né? Que era garçom e ele foi espancado lá no Rio de Janeiro e a família chegou a denunciar que o órgão dele estava faltando, órgãos estavam faltando no corpo. Ficou por isso mesmo, né? Enfim, eu não vou nem entrar nessa questão. Eu vou falar aqui de um caso de uma mulher que foi enterrada e passou 10 horas dentro de uma cova. Imagina a situação, meu irmão, você vivo dentro de uma cova, né? Ela foi agredida na cabeça e ficou lá por pelo menos 10 horas. Então a gente aqui vai desbuiar esse caso. O que é que você já acha? Será que foi um ritual capetista? Ocultistas de plantão? Um simples erro médico? O que será que envolve essa mulher? Bom, nós vamos responder essa pergunta agora, como não há tempo a perder. Pega agora mesmo o seu pão com salsicha e ketchup e vamos iniciar o nosso quadro. Bom, a matéria está aqui no G1 e nos principais portais de informação e diz o seguinte: mulher enterrada viva em Minas Gerais ficou pelo menos 10 horas no túmulo. Ela segue internada. Vítima de 36 anos foi encontrada na terça-feira, dia 28/3/2023, de manhã, por coveiros que chegaram para trabalhar e encontraram sangue e a estrutura fechada com cimento fresco. Crime é investigado pela Polícia Civil. 29/3/2023 a matéria. Veja só, vamos entender aqui, né? Então, os coveiros, ao chegar de manhã para trampar, viram que alguém foi enterrado ali, porque tinha cimento seco. Não é normal, né? Sempre que acontece eles ficam sabendo, é óbvio que eles ficam sabendo. E não tinha sido marcado nenhum enterro ali, e porém tinha o cimento fresco. Então aquilo só podia ter sido feito durante a noite, né? Provavelmente o coveiro que fica à noite, o vigia, deve ter dormido. E aí, desconfiados, eles foram lá conferir. Vamos lá, vamos ver aqui a matéria. A mulher tem 36 anos, estava enterrada, viva, né, no cemitério municipal de Visconde do Rio Branco, na zona da Mata, Mineira. Pode ter ficado pelo menos 10 horas no túmulo, segundo a polícia. Ela segue internada na unidade de tratamento intensivo UTI, mais precisamente no Hospital São João Batista. Nas palavras da polícia, acredito que possa ter sido um período aproximado de 10 horas. Se a gente fizer um cálculo, o horário pode ser um indício.
ela pode ter sido colocada lá de 22 horas da noite, né, às 2 da manhã, explicou o tenente da Polícia Militar, Eli Dias Moreira. Vale lembrar que a mulher foi encontrada na terça-feira da manhã por coveiros que chegaram para trabalhar e encontraram, é o que eu disse a vocês, né, o cimento fresco e tal. Segundo a Polícia Civil, ela foi colocada lá, né, que essa é o grande X da questão. Foi capetistas? Foi um erro médico? Foi algum, né, como na realidade do filme, algum marido ou marida, quem sabe, que a colocou ali para ficar com herança? Bom, vamos aqui a resposta. Chegou a hora de você saber a resposta. Segundo a Polícia Civil, ela foi colocada no local como forma de vingança por não entregar armas e drogas que estariam guardados a pedido dos autores do crime. Ela alegou que os produtos foram extraviados. Os produtos, né? A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e levada ao Hospital São João Batista com ferimentos na cabeça. 2 pessoas são procuradas na investigação policial que já está em andamento. Aqui, encerra a matéria, né? A matéria não vale muito a pena falar, segundo a mídia, sabe por quê? Porque se trata dos noias aqui, meu irmão. Se trata dos noias. Com eles não tem desculpa, com eles não tem perdão. Engraçado isso, né? Você vê a hipocrisia, né? Isso foi o doutor Enéas mesmo que levantou essa questão, né? Calando a boca dos esquerdopatas. Enéas disse o seguinte: vocês estão alegando que os criminosos fazem o que fazem, essas barbaridades com as pessoas, coisas que nenhum animal faz, porque ainda quando o animal faz, ele faz por fome, por necessidade. Mas um ser tido como racional agir dessa forma, fazer o que faz, cada crime mais bárbaro do que o outro. Então Enéas questionou: vocês dizem que isso é por conta da droga, né? A ânsia para usar a droga, vocês acabam fazendo isso. É isso aí mesmo, Enéas, é isso que a gente está dizendo. Pronto. Enéas, então eu vou perguntar o seguinte: em vez de fazer todo esse percurso, né, o bandido vai lá, achar uma vítima para roubar ela, né, cometer um crime, às vezes tirar até a vida dela, como acontece muito, e ele faz tudo isso para poder pegar o dinheiro e comprar a droga. Beleza. Ok. Ele não está raciocinando. Beleza. Mas se ele não está raciocinando e faz isso só por causa da droga, por que é que ele não vai direto do traficante? E aí a resposta é muito simples, né? Ele não vai direto ao traficante, ele faz todo esse arrodeio, procura uma vítima, assalta a vítima, pega o dinheiro, vai lá comprar a droga. Por que é que ele não vai direto no traficante? Simples. Ele não vai direto porque o traficante está armado. Ele sabe que se for ali, o comer é mais embaixo. Vai ter troco. E ele é noiado e não burro. Então, meus irmãos, a mesma coisa você vê dentro dos presídios. O cara é brabão, arruma confusão com a vizinhança, bate nos mais fracos, que é sempre assim, né? Quando ele acha o outro do nível dele, ele fica na dele. Mas bate na esposa, bate na mãe, é agressivo e diz que é porque eu tenho essa personalidade mesmo e não consigo me controlar. Beleza. Cai dentro do presídio, pede licença quando se levanta, pede licença quando vai se deitar. Tem cuidado quando vai ao banheiro para não pisar ninguém e não se estrepar, porque é pisa de cair o couro. Um colega meu mesmo que acabou sendo preso por uma bobagem, né, até. Mas aqui no Brasil da cadeia mesmo, que é pensão alimentícia. E o cara ficou preso e logo quando ele viu o que acontecia lá, ele já aprendeu rapidamente as regras, né? Que é um absurdo como acontecem as coisas aqui no Brasil, né? Você pega, por exemplo, um cara que foi preso por não pagar pensão alimentícia e você mistura ele com um cara que tem 20 homicídios, né? Você mistura ele com um cara que tem boca, que vive no tráfico. Inclusive os caras sabem, quando é uma pessoa que vai sair logo, eles já começam a oferecer esses empregos para a pessoa. Eu já falei disso aqui, outra hora a gente entra mais a fundo. E aí, resumindo, ele presenciou uma cena dessa de espancamento. Um dos presos foi se levantar à noite e acabou pisando em alguém. E aí todos daquela cela começam a bater na pessoa que fez isso, que é para aprender. Essa é a lei deles, vai logo pra paimada. Aí ele vendo isso, né? Ele disse, caramba, quando ele levantava, ele ia tremendo de tanto medo. E justamente por conta disso, ele acabou pisando em um cara. E o cara já se levantou empurrando ele, disse, vai apanhar agora, safado. Aí ele viu um fio, tinha um fio desencapado, ele pegou no fio e fez que estava levando um choque. E aí os caras perdoaram, disse, não, vamos cobrar dele não, ele chegou agora e tem um fio aí mesmo, tá passando corrente.
E assim ele se livrou da paimada. Então, meus irmãos, o que é que eu estou dizendo para você? O que é que eu quero dizer com essa prosa toda aqui, junto com vocês? É que eles sabem a cara, meus irmãos. Eles sabem com quem mexe. Você tá vendo aí as denúncias do Partido Vermelhinho, né? Da Estrelinha. E o envolvimento deles, o pedido de investigação do movimento deles com o crime organizado. Eu já falei para vocês, basta não ser completamente idiota, né? Basta não ser completamente imbecil, para a pessoa perceber que não é possível alguém que se diz honesto, alguém que se diz do bem, do povo, só criar benefício para bandido. É só olhar o que é feito por eles, o que é proposto por eles e como eles tornaram a sociedade. Você vai entender. Da mesma forma também, você vê que a direita e a esquerda são basicamente a mesma coisa. Quando você vê, quando a direita pegou o poder agora, o Bolsonaro era a direita, né? O pessoal considerava assim, embora ele mesmo disse em alto e bom som que era de centro, né? Mas mesmo assim muita gente tá aí torcendo porque ele vai voltar pro Brasil e não sei o que, e não sei o que lá. Mas efetivamente ele não fez nada para mudar alguma coisa, principalmente nessa questão. Se de fato o Partido Vermelhinho, e nós sabemos que sim, né, tem envolvimento com o crime organizado, por que não se abriu uma CPI? Ele era presidente, poderia pelo menos ter feito força para isso. Mas não fez nada, ficou com a cara aberta aí, muito pelo contrário. Votou quase 400 vezes junto com o PT. Então, essa questão, quando é os assuntos que de fato nos mantêm como colônia, mantém o país como é, esquerda e direita trabalham juntos, meus irmãos. Eles têm diferenças, eles têm particularidades, tem. Isso é fato, não adianta ignorar isso. A esquerda trabalha mais rápido para o mal, certeza também. Mas dizer que esses dois lados vão ser de alguma forma solução para o país, não. A direção que eles seguem é a mesma. Um vai mais rápido, outro vai mais lento, mas o caminho vai dar naquilo. E eu acho que nós como brasileiros, nós como abençoados em uma terra tão boa, poderíamos ter melhores opções, se o povo entendesse o que de fato acontece. Um vídeo de alguém enterrado vivo acabou se vindo aí para mostrar mais uma vez a dura realidade que se encontra nesse país. Deixa o teu comentário, deixa o teu like, meu nobre e querido irmão. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!